Cara, é aquela coisa, né? Uma hora sua conta ela vai chegar. O Felipe Neto definitivamente tá no meio disso tudo. Faz 2 semanas que o cara tá se envolvendo em um monte de polêmicas, principalmente desse lado político. E convenhamos, quando a gente vai ver as opiniões políticas do Felipe Neto, além delas ser muito contraditórias, é muito fácil qualquer uma pessoa refutar ele. E não é de hoje que isso acontece. Faz muito tempo, desde na verdade quando o Felipe Neto começou a dar sua opinião política aqui na internet, era uma coisa pior que a outra, mano. Não tô falando nem questão de escolher lado, mas sim das opiniões dele. Era sempre umas paradas assim que não dava pra você acreditar que ele tava falando aquilo, porque muitas das vezes, quando ele ia falar a respeito de alguma coisa, ele sempre ofendia o próximo. Então era meio que notório que vários processos iriam acontecer ao decorrer dessa sua carreira política aqui na internet. Então vocês podem ver que o nome Felipe Neto é sempre envolvido em polêmicas, em processos, ou seja, dele estar processando outras pessoas ou das pessoas estarem processando ele. E vocês sabem, uma hora a sua conta ela vai chegar. Não importa que lado você esteja, o que importa mesmo é a opinião que você tá dando, da forma como você tá se expressando. Isso sim pode ser muito prejudicial a você, ainda mais nesses tempos onde, sei lá, a famosa liberdade de expressão não tá com tanta liberdade assim, principalmente quando você não sabe escolher as palavras que você vai usar pra expressar a sua opinião. E o caso do Felipe Neto é justamente sobre isso. Eu acho que vocês têm acompanhado muito das coisas que têm acontecido aqui na internet recentemente. Uma das principais foi o Elon Musk versus o Alexandre de Moraes, onde o Elon Musk estava defendendo justamente isso, a liberdade de expressão, porque via que qualquer coisa que acontecia, ou que alguém dava uma opinião contrária ao Alexandre de Moraes, ao STF, qualquer coisa relacionada ao governo atual, os caras automaticamente processavam, falavam pra ir depor na Polícia Federal, ou simplesmente usavam aquele método tradicional, censurar aquela pessoa. Enfim, faz quase um mês que tá acontecendo toda essa treta ainda, opiniões contrárias, outras a favor, enfim. O Felipe Neto foi justamente uma dessas pessoas que estava meio que a favor da censura, ou seja, ele estava totalmente contra o Elon Musk. Até quando ele foi dar sua opinião pra falar a respeito do Elon Musk, ele o xingou. É aquilo que eu já falei a respeito do Felipe Neto, ele não consegue dar sua opinião a respeito de uma pessoa sem antes insultar ela. Ele sempre, quando vai falar de alguém, depois ele insulta. É incrível isso, mano. Enfim, quando tava acontecendo tudo isso, outras tretas acabaram surgindo. E o Felipe Neto, ele sempre estava envolvido nelas. Ele até levou alguns expos do Twitter Files, as pessoas mostraram até as fake news que ele tava postando. Enfim, é uma coisa de louco. Sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça do Felipe Neto, mas parece que às vezes falta um pouquinho de neurônio e raciocínio pra ele quando vai falar ou dar sua opinião a respeito de alguém. Ele tem que, no mínimo, mostrar um pouco de respeito, já que, querendo ou não, até ele tava meio que a favor da censura, né? Então a outra pessoa se sentindo ofendida, provavelmente ela vai estar processando ele. E adivinhem, é isso que tá acontecendo com o Felipe Neto. Não ia demorar que isso aqui fosse acontecer, até porque o cara acabou ofendendo o presidente da Câmara. Bom, eu acho que todo mundo viu um vídeo que tava circulando na internet, onde convidaram o Felipe Neto para participar de um simpósio para falar a respeito da regulamentação das plataformas digitais. Aquela PL que eu já falei pra vocês, que era 20.630, que acabou sendo rejeitada há um tempo atrás. Tanto o Felipe Neto como também outras pessoas querem que ela volte em pauta, justamente pra censurar, né? Todo mundo sabe que essa PL das fake news é justamente a censura que tanto esse pessoal tá querendo. E o Felipe Neto, ele sempre foi a favor dessa PL. Ele sempre quis que ela fosse aceita. Só que teve uma votação e eles acabaram recusando lá. O Arthur Lira, como era presidente, ele só bateu o martelo, tá ligado? Acho que não tinha muita coisa que ele fizesse ali. Bom, eu não entendo muito disso aqui, mas como teve votação, mesmo o Arthur Lira, ele sendo a favor dela, ele não tinha muito o que fazer, porque tem um procedimento a ser seguido. E se a votação for totalmente a favor das pessoas aceitarem, ok. Mas se o pessoal votar que seja contra, ele não pode fazer nada. E foi justamente isso que aconteceu. Detalhe, o Arthur Lira, ele era sim a favor dessa regulamentação. Ou seja, ele estava do lado do Felipe Neto. E o Felipe Neto, quando participou desse vídeo e deu esse discurso, ele acabou fazendo uma piada, trocando a palavra excelentíssimo por excrementíssimo. Enfim, você sabe muito bem o que significa excremento. Excremento é merda, é bosta, é aquilo que sai da sua bunda. E o Felipe Neto, ele teve a coragem de usar essa palavra pra falar a respeito do presidente da Câmara, mano. Ele achou que isso não ia dar em nada. Estamos hoje, já estamos há algum tempo, numa espécie de guerra midiática, né? Onde o que vale, o que predomina é a narrativa. Qual narrativa vai vencer? Dentro dessa guerra midiática, por falta de palavra melhor, a gente tem a extrema-direita e a sensatez. Ou seja, é uma guerra entre todas as pessoas minimamente sensatas e pessoas que representam esse núcleo neofascista de extrema-direita que coopta muita gente que não estaria tão alinhado assim a pensamentos fascistas, mas que são cooptados por esse movimento. Dentro de toda essa disputa, onde está o ponto crucial para mim em relação à regulamentação? A gente perde o apoio da população hoje dentro do debate de regulação, quando a gente usa as palavras regulamentação e regulação. Mas qual é a mensagem que o público está ouvindo? E aí a minha especialidade, que é essa comunicação para as massas. O que o público está ouvindo com essas duas palavras é censura. Tá errado, tá completamente errado. Mas a extrema-direita fundamentou esse preceito. Enquanto a gente continuar divulgando essas duas palavras, nós continuaremos perdendo o debate público. É preciso fazer com que o povo esteja do nosso lado se a gente quiser passar qualquer legislação. Nós não estamos com o povo do nosso lado.
Eles continuam acreditando na censura, eles continuam acreditando que vão ser controlados e perder o direito de falar determinadas coisas. O que é preciso para a gente mudar esse cenário? Fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Se nós não tivermos o povo do nosso lado, os deputados não vão votar. Você não precisa ser gênio pra entender que o cara ofendeu um dos grandes, né? Um deputado federal que atualmente é o presidente da Câmara. Então seria meio óbvio que o cara não ia ficar calado. Ele ia se manifestar, ele ia tentar fazer alguma coisa. É a sua honra que está em jogo. O cara ser chamado de bosta e não fazer nada, sendo o atual presidente da Câmara, todo mundo aqui na internet não ia estar entendendo nada. E olha que eu não gosto do Lira, eu não gosto das decisões que ele toma. Só que ainda assim, se eu fosse, sei lá, a respeito de coisas erradas que ele tá fazendo, no mínimo eu teria que ter um pouquinho de respeito. Coisa que o Felipe definitivamente não teve. Então o Arthur Lira acabou acionando a polícia legislativa depois dele ter se chamado de excremento pelo Felipe Neto. E consequentemente depois o Felipe Neto ele foi até autuado por injúria qualificada. Ou seja, esse caso já tá em investigação, tá até com a Polícia Federal. O Lira tinha até feito uma publicação no Twitter falando disso daí, que liberdade de expressão não é você ofender ou difamar ou injuriar outra pessoa. E foi justamente isso que o Felipe Neto acabou fazendo com ele no seminário da Câmara. E que ele só apenas usou isso pra tentar ganhar mídias e likes na internet. Isso aqui não é uma liberdade de expressão, e sim é uma pessoa ser mal educada. Aí o Felipe Neto ele acabou se manifestando, ao invés, sei lá, se o pessoal tava achando que ele ia pedir desculpas ou algo do tipo, não. Ele só enfatizou e viu que não tinha nada de errado no que ele fez ali. Aquela palavra ele usou como se fosse uma piada por causa do excelentíssimo, sabe? Mas pô, Felipe Neto, você fazer uma piada é uma parada tão séria quanto essa, ainda mais você tá ofendendo o atual presidente da Câmara, é no mínimo você não ter noção nenhuma. Pô, Felipe, você chamou o cara de merda, cara. Como que você... Ah, mano, eu não consigo não, rapaziada. Como que pode isso, velho? O cara chamou o cara de bosta, falou que ele é um excremento e achou que isso aqui não ia dar em nada. Gente, como que coloca algum tipo de, sei lá, raciocínio, um pouquinho de cérebro ali pro Felipe Neto? Porque, mano, é um cara com mais de 30 anos de idade, eu acho que ele tem 37, 36. Vai dar sua opinião a respeito de uma parada que é pra os dois estarem unidos, porque você sabe, o Lira era pra ser aliado dele. E faz uma participação do simpósio que é lá na Câmara dos Deputados e fala um negócio desse. Uma das coisas mais curiosas foi que agora ele tá querendo defender a liberdade de expressão. Ele acabou citando ali o Alexandre de Moraes do STF falando sobre isso, da liberdade de expressão. O engraçado é que é uma hipocrisia tremenda, né? Porque até nesse texto que ele colocou ali, fala justamente sobre isso. A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado democrático de direito e a democracia. Ou seja, pro Felipe Neto, ele ter trocado aquela palavra excelentíssimo por excrementíssimo, ali foi apenas uma piada, foi uma sátira. Mas pessoal, todo mundo sabe muito bem o que é sátira. É totalmente diferente do que o Felipe Neto ele fez ali. Como por exemplo, isso aqui é uma sátira. Agora o Felipe Neto fala que o cara é bosta, me fala aí, mano, qual que é a sátira nisso? Fora que mesmo assim, pode se conjecturar como um discurso de ódio. Você tá chamando alguém de merda, de bosta. Repito, e olha que eu não gosto do Lira, mas aí o Felipe Neto ele também pediu. E agora ele acabou dando uma liberdade pra outras pessoas que já não gostavam dele, zoar e xingar ele também. Porque se ele acha que isso aqui não é errado, então não vai ser errado as pessoas fazerem a mesma coisa com ele. E até defendeu a liberdade de expressão, né, mano? Que coisa mais engraçada, velho. Sério. Felipe Neto é realmente uma pessoa muito intancável. Toda vez que surge alguma parada, alguma polêmica envolvendo seu nome, é sempre uma coisa diferente. E agora ele se encontra numa situação bastante delicada. Eu não sei o que vai acontecer. O cara tá sendo investigado. A Polícia Federal já autuou ele. Eu não tenho assim acesso pra falar a vocês em quanto que foi, mas as coisas estão acontecendo. E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, aquele roteiro ele sempre volta de novo. É como se fosse o planeta Terra, sempre em rotação. É justamente esse o Felipe Neto. Ele sempre comete os mesmos erros. Ele definitivamente não consegue dar opinião a respeito de outra pessoa, se ao menos ter que ofender ela. É sempre desse jeito. Aconteceu com Elon Musk recentemente, e agora com Arthur Lira, e vai acontecer com qualquer outra pessoa que ele não goste e queira dar opinião a respeito dela. Esse é o roteiro do Felipe Neto aqui. Só que uma hora a sua conta chega, e a dele acabou chegando de uma forma assim, bastante problemática. Várias vezes todo mundo aqui via ele se envolvendo nessas tretas políticas. Desde sempre eu disse pra vocês, a melhor coisa pra ele era parar de se envolver com isso. Porque as suas opiniões políticas definitivamente não são boas. Isso, uma hora ou outra, ia acabar o prejudicando, e é justamente isso que tá acontecendo. Enfim, não temos tantas notícias ainda, tá tudo em investigação, está tudo em estágios iniciais, mas o Lira já disse que quer medidas cabíveis rapidamente, então algumas atualizações vai sair durante essa semana. Enfim, é isso, mais uma polêmica envolvendo o nome do Felipe Neto, e parece que isso aqui não tem fim. Você que não gosta do Felipe Neto não precisa nem fazer esforço, ele é o próprio pior inimigo dele. Ah, mano, sério, cara, meu Deus do céu. Enfim, é isso, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve se você ainda for inscrito e ativa o sininho. Abraço e até o próximo.